Bom dia, meus amados! Hoje nós estamos aqui com mais um dia de leitura do livro de 2 Samuel. Hoje nós vamos estar expondo o 10, o 11 e o 12. Espero que você tenha lido esses 3 capítulos. Caso não, depois que você ouvir esse áudio, corre lá, leia para que também você consiga pegar alguns detalhes que nós não vamos comentar hoje aqui. O capítulo 10 começa falando de uma história bem inusitada, né? Davi, ele olha e fica sabendo que morre o rei dos Amonitas. O nome dele era Naás. E Davi manda um recado lá para Hanun, seu filho. Na verdade, ele manda uma comissão para mostrar benevolência. Nós não conseguimos ter aqui toda a clareza da bondade que esse homem teve com Davi, mas a verdade é que esse homem não foi tão bom assim para Israel. Se você lembrar bem, lá no comecinho do primeiro livro de Samuel, é ele que está furando os olhos dos israelitas e que Deus levanta Saul justamente para guerrear contra ele. É a primeira guerra de Saul que Saul vence e subjuga ele. Ele fica ali bem quietinho durante todo o reinado de Saul. E Davi parece ter um bom relacionamento com ele. Mas quando Davi envia essa comissão para mostrar condolências pela morte do seu pai, Anu, que era o filho desse rei que tinha participado da história lá junto com Saul, o filho não recebe bem a comissão de Davi. Ele interpreta que Davi estava, na verdade, querendo espionar. E ele humilha os servos de Davi. A humilhação foi que ele raspou a cabeça desses homens e cortou a roupa deles pela metade até a altura das nádegas e mandou esse pessoal embora. Quando eles chegaram lá, você não vê o texto dizendo que Davi se prepara para a guerra. Eles ficam sabendo que a partir de agora eles eram considerados inimigos de Davi e eles se levantam para batalhar com ele. Nós só vamos ver o final dessa guerra 2 capítulos depois. Mas aqui nós temos o começo de uma turbulência, né, de uma beligerância entre os dois povos. Na verdade, isso envolve também os arameus. Hadadezer vem para ajudar ele, os amonitas, e Davi coloca os dois para correr. Posteriormente, Davi tem uma guerra ali com o seu exército, na verdade liderado por Joabe. Ele acaba tendo uma guerra contra os arameus. E nessa guerra, diferente da primeira, onde Abissai e Joabe colocam os arameus e os amonitas para fugir, nessa Davi se envolve também. E quando ele entra na batalha, eles vencem a batalha de Hadadezer. Eles matam muitos homens do exército dele e Hadadezer se separa, ele quebra o vínculo de apoio aos amonitas. E aí nós vamos ver mais adiante a guerra de Davi contra os amonitas. Ela está presente num fatídico momento da história do rei Davi. Que fatídico momento é esse? O que nós vamos ver agora no capítulo 11. Vocês vão entender onde entram os amonitas aqui. A Bíblia diz aqui no capítulo 11 de 2 Samuel que um ano depois, na época que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Aqui, ó, eram os amonitas de novo envolvidos. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez Davi permaneceu em Jerusalém. E o que se sucede agora é o episódio mais trágico e mais triste na vida de Davi. Davi fica quando deveria ir, e por não ir ele acaba passeando pelo terraço e ele não se contém. Ao ver uma mulher tomando banho, ele manda chamar ela, ele sabe que ela é casada com um homem que era leal a ele, o nome dele era Urias. Ele acaba se deitando com essa mulher que se chamava Betseba e ele engravida ela. E o triste é que aqui já estava feito um mal tão grande que era inimaginável pela lealdade de Urias. Mas Davi continua errando. Então Davi manda chamar Urias para que Urias pudesse então se deitar com a mulher dele. Só que quando Urias chega lá, Urias não vai para a casa da mulher dele. Ele não voltou para casa. Naquela noite ele dormiu na entrada do palácio, no qual ficavam os criados do rei. Davi foi informado que Urias não tinha voltado para casa e perguntou: "Pô, você não vai voltar para casa?" E ele respondeu: "Você não acabou de voltar." Ele ainda falou para ele: "Você acabou de voltar da viagem. Por que você não voltou para casa?" E Urias fala o seguinte a Davi: "A arca está na tenda com os combatentes de Israel e Judá. O meu senhor Joabe e seus servos estão tendo dificuldade no campo. Como eu iria para casa comer, beber e dormir com a minha mulher? Jamais poderia fazer isso." E ele se nega a ir dormir com a mulher. No outro dia, Davi de novo tenta embebeda ele
E para ver se ele bêbado, ele vai para casa e dorme com a mulher para pensar que o filho era dele, mas de novo ele não voltou. E aqui Davi comete um segundo pecado ainda pior. Ele escreve uma carta, coloca nas mãos de Urias para que Urias entregue essa carta para Joabe. Olha o que estava escrito na carta: ponha Urias na linha de frente, na qual o combate é mais intenso. Depois retroceda a tropa e deixe-o exposto para que ele seja morto. Olha que tristeza. Davi toma a mulher de Urias, agora ele mata Urias. E o pior é que nós estamos o tempo todo vendo Joabe com atitudes ruins, Joabe com uma atitude. E agora quem é que tá com atitude ruim é Davi. A vida toda Davi foi o exemplo de Joabe, foi o contraponto, ele foi o contraste dos pecados de Joabe. E agora Davi se comporta assim na frente de Joabe, ou seja, Joabe ficou sabendo de toda a trama, de tudo o que aconteceu. Porque ao informar que Urias tinha sido morto, imagina que tenha demorado um pouco para a guerra, porque ele aceitou perder uma batalha. Davi aceitou perder uma batalha para ver Urias morto. Ou seja, quando foi dada a notícia que eles tinham perdido a batalha, não a guerra, mas a batalha, para que Davi não ficasse irado com a perda da batalha, com o erro de estratégia, por ter chegado muito próximo ao muro, ele informa: não perdemos a batalha, mas morreu Urias, porque ele sabia que Davi ficaria feliz com a notícia da morte de Urias. E o pior, para finalizar, para poder pôr a pá de cal em cima do erro de Davi, Davi se casa com ela e finge que nada aconteceu. Então o homem que nós vemos durante toda a história com um perfil, com atitudes tão ilibadas, tão maravilhosas, nós lemos no último dia, de se emocionar como ele reagiu diante da graça. Agora nós estamos aqui diante de um homem que num só dia se tornou adúltero, se tornou assassino, dissimulado. E quando chegamos no capítulo 12, nós vemos que o Senhor não deixou passar batida essa informação. Que o Senhor não ignorou, que o Senhor não fez vista grossa porque Davi era queridinho dele. O Senhor manda um profeta, e isso é muito, muito interessante, porque Natan, quando chega na casa de Davi, nós não podemos perder de vista que Davi era um rei muito poderoso, e que não era de qualquer forma que Natan poderia chegar confrontando ele. Na verdade, talvez até poderia, mas Natan é muito prudente. Ele chega e conta uma história para Davi, onde um homem tinha várias ovelhas e era muito rico, e tinha um outro que tinha uma ovelhinha só. E o dia que esse homem muito rico precisou oferecer um banquete, em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, ele vai lá e pega a única ovelhinha daquele homem que só tinha um, que tratava ela como um bichinho de estimação, e mata ela para oferecer para o visitante. E Davi estava tão dissimulado que Davi ele quer fazer justiça a esse homem. E aí vem o golpe duro da parte de Deus. Quando Natan fala: esse homem é você. É você que é esse homem que poderia ter qualquer mulher, mas você escolhe a única mulher de Urias e você o mata. E aí a fala de Deus para ele, para mim, dói no meu coração. Olha o que Deus diz. Eu tô lendo na versão parafraseada a mensagem, a porção que está entre o 7 e o 12. Natan respondeu: você é esse homem. E o eterno Deus de Israel manda dizer: eu ungi você rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Dei você casa e a filha do seu senhor e outras mulheres que podia ter em seus braços. Dei Israel e Judá a você. E como se não bastasse, daria a você muito mais. Então por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias o Hitita e tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos Amonitas. Agora, já que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher, sua família irá conviver sempre com a morte e assassinato. É o Eterno quem está dizendo: a sua desgraça virá da sua família. Tomarei as suas mulheres à vista e entregarei ao seu amigo, e ele se deitará com elas publicamente. Você cometeu seu ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. E agora, no verso 13, nós temos aqui um resgate da essência de Davi. Porque nós vamos ler em toda a história dos reis de Israel. Você vai perceber quantos reis mataram profetas, não aceitaram o confronto do profeta. E Davi, ele, diante dessa verdade, diante do confronto, ele cai em si. E o verso 13 diz que Davi confessou a Natan: de fato pequei contra o Eterno. E aí Natan declara: é verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você, você não morrerá,
mas por ter ofendido o Eterno, o seu filho morrerá. Então, nós vamos ver ao longo da história, a partir de agora, muitas consequências na vida de Davi por conta desse pecado. Mas a consequência imediata era a morte do filho, esse filho que veio do adultério. E quando Natã voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi, que a mulher de Urias deu à luz, ou seja, o nenê já tinha nascido nesse momento, e o nenê ficou doente. E Davi começa a orar desesperadamente. Aqui nós começamos a voltar a ver Davi nos ensinando. A vida de Davi é um caso tão único, que diante de um capítulo onde Davi pecou, que Davi cometeu uma atrocidade, onde sabe quando tem uma pessoa que você gosta muito e essa pessoa te decepciona, e aquela decepção é tão profunda, é proporcional ao tamanho da expectativa que você tinha com ela, e que você tem dificuldade em ouvi-la a partir daquele dia por conta da decepção? Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Aqui é aqueles casos de leitura, se a gente não sabe o futuro, poxa, eu estava gostando tanto de Davi era um cara tão incrível, tão maravilhoso, e agora ele faz um negócio desse, acabou. Eu não escuto mais, não vou mais escutar, vou parar de seguir ele no Instagram, vou parar de seguir ele no Facebook, não quero saber mais dele, esse cara pra mim já era. É mais ou menos isso que nós faríamos no dia de hoje se uma pessoa como Davi tivesse feito o que fez. Mas logo passado isso, né, Deus tendo dito, o Davi tendo ouvido a sentença de que seu filho morreria, que ele também tinha sido perdoado. Lembra que nós temos duas sentenças aqui. A sentença, você foi perdoado e seu filho vai morrer. Temos duas sentenças. E aí o filho está ali, doente. Davi começa a jejuar, dormindo no chão, pedindo a Deus para o filho não morrer, e o filho morreu. E quando os criados viram que o filho morreu, pensaram consigo mesmo, poxa, se ele estava jejuando e angustiado com o filho vivo, imagine depois que nós dissermos que o filho morreu. Davi percebe o movimento e aí vai lá e pergunta, o meu filho morreu? Sim, morreu. Naquele mesmo momento, o verso 20 diz que Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou a roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Depois voltou para o palácio, pediu algo para comer, puseram a comida diante dele e ele comeu tudo. Os criados ficaram assim, estarrecidos, poxa, enquanto está vivo chora e sofre. Agora que morreu, se levanta e lava, tá contrário, essa situação tá contraditória. Mas na verdade, Davi, ele disse que enquanto o menino estava vivo, eu tinha esperança, agora acabou a esperança. O que Deus falou que ia acontecer, aconteceu, ele morreu. E por que ele se levanta? Porque quando veio a palavra de que o menino morreria, essa palavra não veio sozinha. A palavra de que o menino morreria veio junto de outra palavra, você está perdoado. Então se uma palavra se cumpriu, meu filho morreu, a outra também se cumpriu, eu estou perdoado. E ele se levanta como alguém perdoado, consola a esposa e segue a vida, ele amou ela e foi lá, e eles tiveram outro filho, que foi dado o nome de Salomão, que o profeta chega e diz, o nome dele vai ser Gedidias, que significa amado do Eterno. A graça do Senhor é tão poderosa que diante de todo esse caos, ele ainda amou o filho desse casal, que viria a ser agora o próximo rei. O que acontece a partir do verso 26? É como se houvesse um parênteses. De novo os amonitas, aqui a guerra contra os amonitas continua. Joabe vence essa batalha. Mas na hora de entrar, Joabe, olha que gangorra, né? Nós vemos Joabe tendo atitudes ruins, depois a gente vê Davi tendo atitudes ruins, e agora a gente vê Joabe tendo uma atitude interessante. Ele fala, se eu entrar na cidade depois de ter vencida, eles vão me coroar, eles vão achar que foi a vitória minha. E ele chama Davi, dá a honra para Davi, e é Davi que entra e é coroado dentro da cidade depois da vitória contra os amonitas. E o verso 31 termina dizendo assim, Davi tirou todos os habitantes da cidade e submeteu a trabalhos forçados com serras, picaretas e machados, e na fabricação de tijolo. Ele fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas, depois voltou com todo Israel para Jerusalém. O que essa história nos ensina? Que sempre tem um amanhã, sempre tem um depois, sempre tem um momento após a luta e o sofrimento. Quando nós entendemos isso, nós nos arremetemos a textos como o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, a tristeza é transitória. No caso de Davi, a tristeza e a angústia foi transitória no sentido da morte, da alegria e de voltar a viver. Nós vamos perceber que isso agora, a partir de agora, inflama, contamina toda a história de Davi. Isso também nos traz um temor contra o pecado. Davi, ele era um homem ainda sob a lei, um homem que não tinha condições de vencer todos os seus impulsos, porque a lei não tem poder de transformar o homem.
nós temos a graça que nos capacita a vencer o pecado. Então esse temor, ele é potencializado pela graça. Quando nós tememos ao Senhor e lutamos para viver uma vida de santidade, nós podemos ter alegria porque nós teremos sim sucesso, porque a graça nos capacita. Ela se manifestou salvadora, mas não só salvadora, ela também se manifestou nos dando condições de renegarmos as paixões e vivermos de forma piedosa no tempo presente. Que você use esse texto, entenda esse texto não só como uma história de decepção contra um personagem incrível, mas como um alerta para a sua vida, de que Davi, um homem que nos impressionou tanto, cometeu um pecado tão terrível como esse. Imagine nós, como seremos tentados. Mas eu quero dizer para você que você tem hoje um ajudador. O Espírito Santo está com você, te dando força para vencer. E você poderá vencer e não vai precisar ter um episódio desse na sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.